Olá, alunos! Agora nós vamos corrigir as atividades da primeira lista do Portal Net Escola referente ao conteúdo de dinâmica da Terra, relevo continental, placas tectônicas, vulcões, terremotos, formação de cadeias montanhosas. Então, essa aula está disponível no canal, gravei a videoaula para vocês. Então, vocês vão assistir a videoaula primeiro, fazer as suas atividades, depois assistir essa correção. Então, vamos começar aqui com a primeira questão. O Brasil é conhecido por não ter vulcões ativos. Explique por que eles não são ativos. Então, é bem simples, né? O Brasil, ele é localizado no centro de uma placa tectônica, a Sul-Americana. Então, como ela está no centro, ela não está ali no encontro entre placas tectônicas, porque atividade vulcânica, terremoto, formação de cadeias montanhosas, tsunamis, acontecem em regiões onde existe esse encontro das placas tectônicas, porque esse encontro gera atrito, né? Uma placa desliza sobre a outra, ou elas se encontram de uma forma mais contundente, gerando esses desastres naturais. Então, como o Brasil está bem no centro de uma placa, ele não sofre esse tipo de atividade. Na segunda questão, ele quer saber o movimento ocasionado pelo choque entre as placas tectônicas de Nazca e Sul-Americana ocasionou o surgimento do quê? Então, dentre as alternativas, é a alternativa C, porque a Cordilheira dos Andes se localiza justamente no encontro entre as placas tectônicas de Nazca e Sul-Americana, porque o choque delas provocou o sorgimento do relevo, né? Então, o relevo subiu e durante milhares de anos formou-se aí a Cordilheira dos Andes, que é uma formação muito bonita, inclusive, depois vocês podem pesquisar para ver. Lembrando que essa formação, ela não é instantânea, ela demora, viu? Então, o encontro leva a esse aumento do relevo e essa formação leva milhares de anos. Então, a cadeia montanhosa não surge do dia para a noite. Terceira, assinale a alternativa que apresenta somente consequências dos movimentos das placas tectônicas. Então, é a alternativa A. Como consequência do movimento dessas placas tectônicas, podemos ter terremotos, falhas geológicas, vulcanismo e surgimento de cadeias montanhosas. De que maneira? Coloquei aqui para vocês, ó. O terremoto é devido ao atrito entre as placas tectônicas, então o choque gera vibrações no solo e essa vibração a gente sente na forma de terremoto. O vulcanismo é devido a rupturas no encontro de duas placas, então uma placa desliza sobre a outra, forma-se uma ruptura, e aí o magma do manto da Terra tem acesso à superfície, quando ele sai é denominado lava. Para a formação de cadeias montanhosas, como falamos na questão anterior, precisa haver o atrito entre duas placas tectônicas, o choque entre elas, para elevar o relevo. E aí, durante milhares de anos, essa cadeia montanhosa é formada. E as falhas geográficas, elas são devido ao afastamento de placas. Então, em vez dessas placas se chocarem, elas se afastam devido ao seu movimento natural, formando essas falhas geográficas aí, essas fendas. Na quarta questão, ele fala que não são raros os relatos de ocorrência de terremotos no território brasileiro. Porém, diferentemente do que acontece no Japão, Estados Unidos e no Chile, por exemplo, os terremotos aqui normalmente são de baixa magnitude. Quando eles são sentidos, né, é uma magnitude muito baixa, um tremor de terra muito sutil. Qual que é a explicação para essa diferença? Por que nos Estados Unidos, no Japão e no Chile, eles são de alta magnitude, provocando destruição, e aqui a gente praticamente não sente? Pelo que a gente já falou antes, né? Tanto o Japão, quanto os Estados Unidos, quanto o Chile, eles estão em região de encontro de placas tectônicas. Então, como elas estão se movimentando, o choque entre essas placas, o deslizamento, o atrito é comum. E aí, esse encontro de placas tectônicas gera esses desastres naturais de forma frequente. Como o Brasil tem uma localização central, está no meio da placa tectônica sul-americana, nós não sentimos os efeitos do encontro entre elas. Por isso, quando existe um tremor de terra aqui no Brasil, ele é de uma magnitude muito baixa. Na 5,
Ele quer saber desses países sul-americanos aí, qual deles tem maior possibilidade de ser atingido por terremotos de grande magnitude e intensidade. Então, isso aí vocês tinham que fazer uma pesquisa, né? Era só colocar o nome do país e placa tectônica aí no Google, vocês iam ter informações sobre a localização desse país na placa tectônica. Então, alternativa D. Tanto o Chile quanto o Peru, eles estão na região de convergência, ó, de encontro aí de duas placas tectônicas, Nazca e Sul-Americana, que nós já falamos na questão número 1. Então, como essas duas placas estão em constante atrito, em constante choque, isso causa terremotos de grande magnitude nesses países. Então, tanto o Chile quanto o Peru enfrentam terremotos porque estão em locais de encontro de placas tectônicas. E por último, no Brasil já ocorreram vários terremotos. Explique a causa deles. Então, a principal explicação aqui para esses terremotos que acontecem no Brasil, que sempre são de baixa magnitude, é porque como as placas tectônicas, elas são muito antigas, podem acontecer desgastes nelas, promovendo possíveis falhas geológicas. Então, esse desgaste pode levar à formação de fendas que podem levar a um tremor, a um terremoto, que sempre vai ser de baixa magnitude, que é o que acontece aqui no Brasil. Então, por hoje é só.